Olá, seja bem-vindo à terceira aula do nosso curso de renderização com SketchUp e Tia Render. Como prometido na última aula, nesse terceiro passo para a execução dos seus trabalhos de maneira breve, rápida no Tia Render, nós vamos conversar sobre a edição dos materiais. Nós conversamos que a primeira etapa de fundamental importância é a configuração da iluminação. Nós procedemos isso na aula anterior e agora nós vamos proceder à configuração dos materiais. Os materiais aqui vão também, junto com uma iluminação de qualidade, garantir o realismo da sua cena. Se você observar essa cena que está finalizada, os vidros têm reflexo, eles são transparentes, as cortinas têm transparência também aplicada. Se você perceber, essas pedras, ela tem volume, ela não é simplesmente uma superfície reta, como ela é representada no SketchUp, ela tem volume aqui nas fissuras das pedras. As plantas têm certa translucência nas folhas, isso garante essa diferença de tonalidade nas colorações. As pinturas dos carros têm reflexo, enfim. Os materiais da cena estão editados. A minha regra de ouro é que todos os materiais que aparecem na cena, de alguma forma, em mais ou em menos intensidade, eles precisam ser editados. Qualquer material não editado vai ficar um material sem rugosidade, sem reflexo, sem absorção de cor, sem um comportamento adequado de que aquele material teria efetivamente no mundo real. E isso prejudica o realismo da sua cena. Por isso é importante proceder à configuração de todos os materiais que aparecem na imagem renderizada ao final. Você deve recordar do primeiro vídeo que eu mostrei os fundos da casa, onde tem bastante coisa modelada, mas não vão aparecer, portanto o material ali nem foi editado e algumas partes, inclusive da modelagem, não foi finalizada. Até algumas rebarbas de telhas ficaram presentes aqui, embora elas não apareçam na imagem renderizada, eu acabei deixando como estava. Então, com relação à edição dos materiais, nós vamos proceder agora de uma maneira bem rápida. A edição dos materiais no Tia Studio também é uma tarefa muito simples. No nosso curso completo, nós adentramos com mais detalhes nos procedimentos de edição para a criação de materiais mais complexos. Mas para o nosso curso de 4 etapas, nós vamos falar de uma maneira bem rápida de se trabalhar, aproveitando, utilizando os materiais pré-existentes no Tia Studio, que já são vários. Então, quando você abrir a sua cena no Tia Studio, você vai vir aqui no menu Janela Browser, Window Browser. Ele vai carregar essa janela aqui na parte inferior, onde é possível navegar nas suas bibliotecas. Se você percebeu, você está navegando aqui na pasta de materiais. Eu posso subir aqui um nível e navegar, por exemplo, nas minhas pastas de modelos, nas minhas bibliotecas, que eu já tenho aqui algumas coisas pré-configuradas. E eu tenho também a biblioteca de materiais. Essa minha biblioteca de materiais, no momento, ela está um pouco extensa, porque ela já foi bastante complementada com os materiais que eu vou criando ao longo do tempo e vou salvando. Alguns outros foram adquiridos, foram baixados na internet. Então, a biblioteca que você está vendo atualmente aí, ela é bem reduzida em relação a essa aqui, mas é uma biblioteca rica, já dispõe de bastante material pronto. Além disso, na internet aqui, no site oficial do Tia Render, você tem essa guia Recursos Libraries, onde você clicando nesse menu, você vai ser redirecionado para uma página onde os usuários licenciados eles têm acesso ao download de vários materiais também. Então, além daqueles prontos que você já está visualizando na sua biblioteca, que vieram com o pacote de instalação do Tia, você pode fazer download ainda de vários outros materiais. Aqui eu tenho algumas de tijolos, aqui nós temos de pisos para áreas externas, nós temos de acabamento de parede, cestos e tecidos, e, enfim, couro. Várias bibliotecas, tem biblioteca de componentes também aqui, de vegetação. Biblioteca de HDRI, que nós falamos no vídeo passado, que é com relação aos arquivos de iluminação de cenas, né? Então tem várias coisas. Olha essa aqui. São de metais com flocos brilhantes, né? Purpurinado. Árvores. Então tem bastante coisa. Além desse repositório aqui, desses recursos, existe ainda esse endereço, resources.tiarender.com, onde você vai navegar aqui também numa biblioteca hoje de 1521 materiais disponíveis, que você pode fazer o download desses materiais, que são categorizados agrupados aqui por categoria, por exemplo. Tecidos tem vários aí.
Você pode fazer o download desses materiais, fazer a instalação deles no seu TIA Studio, praticamente arrastar e soltar, e aí eles vão aumentar a sua biblioteca de materiais. Uma outra janela que você vai precisar trabalhar para fazer a configuração deles é aqui em janela Settings, Configuração. Existem várias guias aqui, elas já foram discutidas, tudo isso que eu estou falando já foi apresentado no vídeo bônus do material extra, especialmente no vídeo 3. Então eu repito mais uma vez que se você não assistiu o vídeo, vale a pena fazer o esforço, faz uma pausa, corre lá, acompanha o material e volta aqui para você acompanhar essa aula com mais tranquilidade. E aqui eu tenho a guia de configuração de materiais, Material Lab. O que acontece? Cada material da cena que eu clicar, ele carrega aqui. Me tem umas guias de opções onde eu vou editar o meu material para ele ter o comportamento que eu desejo. Ok? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, com relação a essa pedra, como eu falei, ela está lisa, né? Vamos fazer um render aqui de teste. Ela, na verdade, está com a aparência de que é uma parede normal, com uma pintura, com adesivo, com a cor de pedras. E, na verdade, o que a gente deseja é que ela tenha um acabamento semelhante ao mundo real, onde existe volume, onde existe rugosidade nessas pedras. Existe um procedimento um pouco mais avançado para a configuração dessas rochas aqui, usando o displacement, que é o que foi utilizado naquele trabalho que você viu. Nós vamos fazer uma forma um pouco mais simplificada, mas que também tem tempo de renderização mais baixo, e para uma vista um pouco mais distante como essa vai atender a nossa necessidade, que é o mapa de bump, o bump mapping. O que é o bump mapping? É um procedimento que a gente vai aplicar no material para que ele tenha aspecto rugoso, ele tenha algum tipo de rugosidade. Como é que funciona? Você tem um mapa em preto e branco que vai ser aplicado nesse material, e aí nas regiões desse mapa onde for preto, a imagem vai ter uma aparência de que ela afundou, ela foi pressionada para dentro. E onde for branco, vai ter aquela aparência de que ela foi para fora. Então, se você olhar na sua pasta do curso, aqui nas texturas, eu disponibilizei para você a textura das pedras e a textura do bump mapping. Então, se você observar, o mapa de bump, na verdade, é a mesma imagem, porém é um mapa preto e branco. Então, o que vai acontecer? Onde for preto, como por exemplo nas fendas das rochas, a gente vai ter a impressão de que afundou. E onde for branco, a gente tem a impressão de que ele sobressaltou, ele sobressaiu para fora. Então, como é que a gente faz isso? Aqui no TIA, eu vou renderizar só essa região aqui para a gente ganhar tempo. O que eu vou fazer aqui na guia de materiais? Eu vou selecionar aqui na minha viewport a minha parede, ela vai carregar o material aqui. Na guia de materiais, eu vou vir aqui na opção de Struct, de estrutura, e tem a opção aqui, ó, Bump. Você vai clicar no quadrante e vai carregar aquela imagem que nós estamos utilizando, foi o mapa que eu te apresentei agora há pouco, esse mapa preto e branco. Observe que aqui o TIA já faz uma pré-visualização do material, é um material liso por enquanto, pintado, e você vai selecionar aqui o mapa de bump. E perceba que já houve aqui um afundamento das junções, as pedras já ganham alguma rugosidade, certo? Então vamos renderizar essa cena, essa área selecionada, para a gente poder acompanhar um pouco melhor esse comportamento. Perceba, especialmente nessa lateral, como é perceptível que as zonas escuras daquela imagem preto e branco, que são as junções das pedras, elas receberam agora um afundamento. Então isso traz um outro aspecto de realismo para a nossa cena. Eu vou colocar isso aqui um pouco mais forte. Aqui ele está com 100% de profundidade dessa textura. Vou colocar aqui 250, forçar um pouco mais esse bump. Ele refletiu aqui. E agora nós vamos renderizar mais uma vez. Você vai reparar nas laterais, nela como um todo, né? Mas é bem notório aqui nas laterais que ela começa a ter um volume de pedra. Se você observar na minha imagem aqui de fundo, essa característica ela é mais acentuada aqui nas junções.
E é um outro procedimento que a gente aplicou, que é um mapa de displacement, onde existe um deslocamento dos pixels. Na verdade, o bump ele simula um deslocamento. Então, uma textura um pouco mais, é um método mais suave, mas ele é mais rápido para renderizar. Então, a gente vai trabalhar dessa forma e também é um jeito mais simples de se trabalhar para a gente ser bem objetivo nesse nosso terceiro passo, a que se refere à edição dos materiais. Então, vou tirar aqui e fazer uma nova prévia para a gente editar mais um outro material com o bump. Então, a gente pode admitir que vários materiais na nossa cena, como por exemplo essas pedras, a grama, essas calçadas que são feitas de tijolinhos aqui, todos esses materiais eu posso trabalhar com mapa de bump. Ele vai me dar aquele aspecto de áreas mais fundas, áreas mais elevadas. Isso vai aumentar o realismo da minha cena com certeza. Uma observação importante é que quanto mais você editar os materiais, eu já falei isso naquela aula de iluminação, por que a gente começou a trabalhar na iluminação? Porque para configurar a iluminação, sem a edição dos materiais você ganha tempo, a renderização fica mais rápida. Você já deve estar percebendo que o meu processo de renderização de teste aqui no computador já começa a ficar um pouco mais pesado, porque a gente começou a editar os materiais. Então, o mapa de bump e os procedimentos de reflexão, principalmente de vidros, eles tendem a aumentar o tempo de render. Então, não se preocupe, é assim mesmo. Aqui na Viewport, eu vou pegar o meu piso. E como ele é praticamente preto e branco, e eu não estou aqui com o mapa original de bump dele, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito aqui, copiar, e aqui em Struct, Bump, eu vou botão direito, colar. Eu vou usar a mesma textura como o Bump. Perceba que ele já deu também um aspecto aqui meio granulado, por conta das ondulações da textura. Não é indicado, tá? Usar o mesmo mapa de Diffuse como o mapa de Bump. O mapa de Bump normalmente é um preto e branco, onde as zonas são mais destacadas, mais em preto e mais em branco. Então você vai ter um resultado muito mais realista. A gente vai quebrar um galho só para te mostrar aqui as possibilidades que você tem com relação à edição de materiais. Por que eu te pedi para mostrar essa guia aqui, onde existem os materiais prontos do Tia Render? Porque você pode trabalhar vários materiais na sua cena utilizando materiais já prontos do Tia Studio. Por exemplo, os nossos vidros, que está configurado com uma textura meio estranha, meio opaca, eu tenho aqui uma pasta de materiais que já veio aí no seu Tia Studio, que ela chama transparente. Eu tenho alguns materiais transparentes pré-fabricados. Esse vidro fino aqui, ó, o que você vai fazer? Vai pegar ele aqui e vai arrastar até aqui e solta. Então ele já entendeu que onde tem vidro, ele vai aplicar aquele material. Perceba que já mudou o comportamento aqui. Certo? Vamos fazer um novo render aqui. Perceba aqui o antes. E agora eu vou renderizar o depois aqui. Então, vários tipos de materiais você já tem pronto na sua biblioteca. Basta, portanto, arrastar. Você seleciona o componente na sua janela e arrasta o seu material da sua biblioteca para o material que foi selecionado. Perceba que já está transparente. A cortina tem uma falha aqui na modelagem dela, acabou passando, mas tudo bem. Ok. Vamos lá, Viewport. Onde mais que eu vou editar? Esses metais aqui, ó, da sacada, metal da sacada. Eu também tenho aqui uma biblioteca chamada metais, onde eu tenho aqui vários metais prontos. Eu vou de novo selecionar um desses, por exemplo, alumínio, e vou arrastar aqui para minha seleção. Ele aplica o alumínio em todos os objetos que tem aquele material aplicado. E assim sucessivamente. A pintura desse carro, que é vermelha, está um vermelho sólido, eu posso vir aqui e eu tenho um material chamado Metallic Car Paint. São pinturas metálicas para automóveis. Tenho várias cores prontas. Posso pegar esse vermelho aqui e utilizar aqui. Nos vidros do carro, Glass Car. Posso vir de novo aqui nas minhas transparências e utilizar de novo esse vidro aqui, fininho.
e assim sucessivamente. Nas paredes da casa, nesse resultado que a gente tem aqui, ó, se você perceber, tem uma textura que me lembra um pouco um grafiato. Olha, também utilizei nessa ocasião uma textura pronta. Wall Finish, acabamento de parede. Deixa eu me recordar qual foi, acho que foi essa aqui. Você pode arrastar para cá, ou você pode também, na cena, arrastar para ela, nesse sentido. Ele já entendeu que aqui no carro, no pneu dele, eu posso pegar aqui nos meus materiais, lá naquela guia de Metallic Carpente, que são pinturas de carro, eu tenho dois tipos de acabamento para pneu, um pneu mais limpo, mais brilhante, um pneu mais usado. Vou usar esse aqui. Começa a ficar um pouquinho mais pesada a renderização, mas ainda está bem tranquila. Você percebe que esse material aqui tem um nome diferente, rodas 2. Esses são materiais que eu mesmo criei e adicionei na biblioteca. Então todo esse gerenciamento de biblioteca, como reutilizar material, como fazer um material e salvar para utilizar depois, criar um material baseado no material pré-existente, tudo isso a gente discute com bastante detalhe nas aulas específicas de criação e manipulação de materiais do curso completo. A gente não vai entrar nesse mérito aqui no curso grátis para a gente ser bem dinâmico nos nossos procedimentos. Então perceba que a renderização começa a pesar um pouco mais. Então nós temos já reflexão aqui na pintura do carro, ela já começa a ficar mais realista. Se você observar o material antes e depois da renderização, perceba que na guia histórico, as imagens que nós fomos renderizando nessa edição, nessa etapa de trabalho, ele foi armazenando aqui o histórico, certo? Um clique duplo ele vai abrindo as imagens. Então perceba que a primeira imagem que a gente renderizou era um vermelho sólido. Nessa última imagem é um vermelho já com acabamento e reflexo. Então perceba que é bastante diferente, né? Vou até mudar esse vermelho aqui. Vou utilizar um outro vermelho. Browser. Vou usar esse vermelho mais gritante aqui. Uma outra informação interessante que a gente tem com relação à edição de materiais são materiais translucentes. Então são materiais que de alguma forma, em algum percentual, eles são transparentes, que é o caso da nossa cortina. Então eu não consigo selecionar clicando porque na frente dela tem um vidro da janela. Então vou ter que vir aqui na cena e vou aqui na minha guia de materiais e eu tenho o material da cortina aqui. Olha aqui, ó, cortina. O que eu vou fazer com esse material da cortina? Na configuração do material na guia Scatter, eu tenho aqui a guia de translucência. Eu posso clicar aqui e selecionar uma cor. Eu vou variar na escala de preto e branco. Quanto mais branco, mais transparente a minha cortina. Quanto mais preto, mais opaca. Então vou colocar uma cortina bastante transparente aqui. Eu tenho outro material que também é dela. Eu vou colocar bastante transparência aqui. E aí, vamos fazer também a translucência aqui na folha dos pinheiros. Por quê? Porque você percebe que ele está meio opaco também. E a minha versão, você percebe que tem várias tonalidades diferentes aqui. Porque onde a luz bateu mais forte, ele é um pouquinho transparente, ele ficou mais amarelo, ele admitiu a cor da lâmpada. Aqui onde a luz bateu mais fraca, ele nem tanto. Aqui na sombra, ele preservou a cor original. Então esse comportamento de sofrer um pouco a alteração da sua própria cor, baseado nas incidências de luz que recebe direta e indiretamente, o responsável por isso é a configuração de translucência do material. Vamos pegar aqui o nosso pinheiro. Então você tem aqui o material dele. Aqui na guia Scatter, eu tenho o Diffuse, é o mapa de preenchimento dele.
Lembrando que nós podemos copiar e aqui, ó, translucência, eu vou usar o próprio verde como translucência, tá? O correto seria é que, como eu falei no começo, esse componente ele é um componente de 3D Max, é adquirido, ele é pago, então ele vem bastante configurado e vem em mapas pré-definidos, inclusive um mapa específico de translucência, com uma tonalidade específica, diferenciada. A gente não tem nesse nosso modelo aqui, porque ele veio da Warehouse, não veio com todos esses mapas, então a gente vai reutilizar o mesmo mapa aqui, só para um teste. Então a gente pode perceber que vai haver agora uma alteração aqui e uma alteração nas cortinas. Vejamos. Perceba que a renderização está um pouco pesada. A gente está renderizando e gravando o vídeo ao mesmo tempo, então fica um pouco complexo de se fazer isso. A gente perdeu bastante performance nessas últimas etapas do vídeo. Está renderizando ainda vagarosamente, está bastante granulado. Eu vou pausar agora a gravação do vídeo enquanto a gente renderiza por alguns minutos e volto, retomo a gravação para a gente continuar com a imagem um pouco mais clara. Vai ficar mais fácil da gente enxergar a evolução das configurações dos materiais que nós fizemos até aqui. Retomando então a gravação do vídeo, depois de 6 minutos de renderização, já é possível observar que a imagem já limpou bastante. Como eu falei na aula anterior, esse método de renderização que nós estamos utilizando, que é aqui TR1, TR2, são motores imparciais de render. Eles começam bem granulados e eles vão limpando o granulado conforme o tempo vai passando, até ter uma imagem pronta, renderizada, finalizada. 6 minutos para essa imagem, para essas configurações de iluminação e de material, foi um tempo razoável. A gente já tem uma imagem apresentável, mas não está suficiente ainda, tem bastante granulado. Isso por quê? Porque tem pouco tempo de render. E um outro aspecto que você pode observar é que a textura que nós selecionamos para as paredes, ela tem uma marcação muito grande, muito profunda, muito forte, né? Particularmente não gostei do resultado. Perceba que nos reflexos do carro ficou bastante granulado, então o tempo de 6 minutos para essa imagem ainda não é suficiente. Para uma prévia, por exemplo, a teste de materiais, a aprovação do modelo, a aprovação do cenário, da iluminação e etc., pode ser sim uma imagem razoável. É o meu método de trabalho, particularmente, o cliente participa de todo o processo de criação, então ele homologa algumas versões do render antes da versão final. E o meu procedimento para mandar versões prévias do render é justamente esse: renderizar com motores TR1 ou TR2 por um tempo bem curto, de 2 minutos, de 3, 5, 10 minutos. E aí explico por escrito ou pelo telefone de que é uma imagem temporária, que tem granulados, que é somente para homologação da ideia ou de repente de um material aplicado, enfim. Bom, percebemos então que a parede não está como a gente gostaria, a gente pode fazer a troca do material e a edição dos demais materiais na cena. Essa pedra aqui eu não acho se ficou muito bom o bump, acho que poderia abusar um pouco mais, eu vou fazer isso agora. O vidro, perceba que já tem transparência. A cortina também não ficou transparente o suficiente como eu desejava, então nós vamos fazer algumas alterações agora. Aqui na pedra, eu vou exagerar um pouco mais no bump. Estava com 250, eu vou colocar 550. O que mais? Nas molduras das janelas eu senti falta. Eu vou selecionar aqui na minha guia de plásticos. Eu sei que eu tenho material que eu já utilizei nesse cenário.
Aqui, ó, plástico básico. Esse cinza aqui vai me servir, tenho certeza. Ok. Metal aqui ficou um tanto cinza. Vou pegar um metal um pouco mais cromado para esse corrimão. Então, lá na minha guia de metais. Vou pegar de repente stainless steel. Esse eu gosto bastante. A textura da parede não ficou boa, como nós vimos. Vou arriscar com essa primeira, essa segunda. Ela é mais suavizada, acho que foi justamente essa que eu utilizei no trabalho anterior. O que mais que pendente aqui? Na verdade, todos os materiais da cena estão pendentes de edição, né? Pega essa luminária aqui. As folhas das plantas eu sempre trabalho com translucência, acho que dá um aspecto bem mais realista. Quando a iluminação bate, aquela mudança de tonalidade acontece. Os meus buchinhos aqui é a mesma coisa. As minhas plantas aqui também. A minha cortina não ficou transparente o suficiente. Eu vou adicionar no meu material uma camada semi-transparente. Como é que eu faço isso? Selecionando o material, eu vou aplicar aqui um film. Perceba que virou um material de 2 camadas, ele ficou transparente agora. De novo, não vou entrar muito no mérito da edição, a gente discute isso mais detalhadamente no curso completo. Perceba que ela está transparente, já consigo enxergar o outro lado. Então agora, provavelmente, quando eu renderizar, vai ficar mais visível a iluminação dentro da casa. Estou fazendo aqui uma edição de material muito superficial, bem rápida, no sentido de ter algo bem básico, para a gente ser bem dinâmico na nossa aula. Mas, por exemplo, nas folhas dos meus coqueiros, aqui dos meus pinheiros, além da translucência, eu poderia ter reflexo. Afinal de contas, em tese, toda folha na natureza ela tem algum tipo de reflexo, né? Então, posso pegar aqui, adicionar quanto mais branco, mais reflexo, mais preto, menos reflexo. Então, 50% aqui. Perceba que criou um reflexo aqui, ó. Então, essa folha, por exemplo, agora tem reflexo e tem translucência. Essas plantas daqui do chão, eu vou aplicar a translucência também. Aqui também. Vou colocar um pouco de reflexo aqui. Enfim, para a edição dos materiais desta cena especificamente, a tarefa acaba ficando um pouco repetitiva, porque, como eu falei, a gente não vai entrar nos méritos da edição mais avançada de material, é só uma coisa mais rápida, mas que já vai nos permitir alcançar um resultado profissional, com toda certeza. Posso pegar aqui e colocar uma camada de brilho aqui, então plástico já com brilho, e assim sucessivamente. Então, no tronco da árvore, eu posso utilizar aqui esse mesmo mapa como bump. Como eu falei, não é o mais indicado que ele mesmo seja o bump, mas para algumas texturas a gente tem um resultado satisfatório. A gente não busca nesse momento aqui a renderização ultra realista, a gente quer um meio termo, né? Eu tenho outra pasta de materiais básicas também do Tia Studio, onde ele já tem aqui o Wall Finish que nós utilizamos. Vou aplicar de repente esse material aqui no meu muro. E assim sucessivamente. Então, um exercício proposto para você já executar no seu modelo é experimentar os materiais aí. Essa parte desse carro aqui eu sei que ela é de plástico. Então eu posso
selecioná-las e dizer que as partes cinza do meu carro, que elas são de plástico, então ela tem algum tipo de reflexo aqui. Esse Range Rover aqui ele é cromado, né? Então eu posso ir lá na minha pasta de metal, colocar um cromado aqui, e assim eu vou editando todos os materiais da cena. Eu vou de novo proceder uma renderização de teste, vou suspender a gravação do vídeo e a gente vai acompanhar o andamento. Vou apresentar só o início aqui por conta dos vidros, que você vai perceber que agora a gente vai conseguir enxergar a iluminação dentro da casa, porque a cortina está transparente o suficiente, porque nós trabalhamos naquele material de 2 camadas e ela já adquiriu esse comportamento de translucência, veja lá. E aí eu percebo que as luzes de dentro da casa, aparentemente elas estão brancas. E a gente tinha definido no começo que a gente ia usar iluminação amarela em tudo, né? Então a gente pode a todo tempo paralisar e renderizar. O Tia Studio tem inclusive um recurso onde é possível alterar a cor da iluminação sem ter que parar a renderização ou sem ter que renderizar novamente. A gente precisa de uma aula um pouco, ou parte de uma aula só para explicar esse recurso, e a gente não vai fazer aqui, mas isso é possível. Então esse processo de para e testa, ele pode ser um pouco mais dinâmico. Estou fazendo questão de ser um pouco repetitivo, de repetir algumas coisas, editar um material de maneira semelhante 2, 3 vezes para que você possa observar e fixar. Mas no dia a dia de trabalho as coisas tendem a ser bem mais dinâmicas, com toda certeza. Vamos pegar aqui o nosso Spotlight, que é esse último aqui, que é o de dentro da casa, e aplicar uma corzinha nele aqui, que ele está branco, né? A gente vai colocar amarelo nele. E agora, um render de teste. Perceba que a luz interna da casa agora ficou amarela. Então, como eu disse, eu vou paralisar agora a gravação do vídeo e retorno dentro de 5 ou 7 minutos com a imagem um pouco mais clara para a gente discutir alguns aspectos das alterações de materiais que nós fizemos. Passados de novo 6 minutos de renderização aqui no relógio, esse é o aspecto que a nossa imagem já começa a ter. Então perceba que nós temos alguns reflexos aqui nos vidros, ao mesmo tempo que ele é transparente. A cortina já é semi-transparente, então a iluminação interna da casa já é possível visualizar, já está com a cor que nós adquirimos. Perceba que a folha da planta começa a ter uma translucência aqui e assumir a cor da iluminação que rebate. Então, com um pouquinho mais de tempo de renderização, isso já vai ser mais notável, perceba. Os reflexos do carro já começam a aparecer nos materiais plásticos, nos cromados. Então, de maneira breve e resumida, esses são os procedimentos para a configuração básica dos materiais para renderização. Nós tivemos aqui a aplicação de rugosidade ou de deformidade com bump mapping nas plantas, tivemos translucências em algumas plantas, várias delas na verdade, um pouco de reflexão, trabalhamos com transparência de vidro, transparência na cortina, aplicação de materiais já pré-existentes na biblioteca do Tia. Te mostrei que são vários já disponíveis e vários outros disponíveis para download. Então o que eu vou fazer agora para não ficar ainda mais moroso ou repetitivo o nosso curso, vou interromper a gravação, vou proceder à configuração de alguns outros materiais que são mais importantes para a nossa cena e proceder uma renderização com um tempo mais de processamento para a gente ver uma última demonstração no início da próxima aula. A próxima aula tem foco justamente, especificamente, no procedimento de renderização especificamente. Então eu vou apresentar para você quais são as principais diferenças entre esses métodos disponíveis aqui de renderização. Vamos proceder a alguns testes para você entender na prática como isso acontece. E a gente vai fazer então a renderização final da nossa cena. Até então fizemos renderizações de teste. Como eu falei, são suficientes do meu ponto de vista para homologar, para emplacar uma ideia com o cliente, etc. Mas ainda não são aqueles renders de máxima qualidade para uma apresentação num folder ou numa publicidade. Para isso a gente precisa de um pouco mais de requinte na preparação dos materiais e mais tempo de processamento na renderização. A gente
qualquer forma, esse é o resultado alcançado até aqui. Eu espero que tenha ficado claro, que você tenha gostado e tenha compreendido a facilidade com que é possível aplicar materiais em seus modelos, incrementar as bibliotecas do seu Tia Render adquirindo mais materiais na internet. Como eu disse, a edição avançada e criação e reutilização de materiais são temas um pouco mais extensos e avançados, embora ainda sejam simples, de baixa complexidade, mas a gente não vai tratar nesse curso. Esses procedimentos estão disponíveis no curso completo. Então é isso, avançamos até aqui. Proponho que você faça então o exercício, assim como eu vou fazer aqui a edição dos demais materiais, que você também edite os demais materiais da sua cena, selecione, navegue nas bibliotecas para você conhecer, faça download do material para você conhecer os procedimentos. Em caso de qualquer dúvida, de qualquer objeção, qualquer dificuldade ou colocação que você queira fazer acerca dessa aula ou das demais aulas que nós já discutimos, você pode dar um pulinho lá na página principal, logo após o login, para acesso ao material do curso e colocar a sua colocação, colocar o seu comentário, a sua dúvida, a sua necessidade de esclarecimento. A intenção desse espaço é que a gente possa interagir e caminhar junto nesse processo, tá certo? Deus abençoe você, um grande abraço, até a próxima e última aula.